Hello, pessoas. Cadê o pessoal dos nossos primeiros anos? Todo mundo aí? Bora, cadê? Ó, o Ciro tá aí, bom dia, bom dia. Menino, semana passada foi uma semana show de bola para vocês, né? Depois que vocês voltaram de férias, foi a melhor semana, né? Foi a semana do saco cheio, né? Ó, a Duda chegou também, o Gabriel. Então, galerinha, semana passada, vocês tiveram aquela semana para recarregar as baterias, né? Colocar, né? Cara, as ideias em dia e vamos começar uma vida nova, né? Cara, estamos no quarto bimestre, né? Tá acabando já, tá acabando com a gente, né? Esse aninho desgramento que foi o 2020. E, meninos, antes, né, nós estávamos estudando a calorimetria. Lembra, galerinha, que a gente estava dando uma pressão, dando uma blitz lá no seu livro 5, né? Lembra disso aí? E o último assunto que nós estudamos foi o quê? O calor latente. Calor latente, lembra do que mala, que mole, quem matou o Lineu? Quando tem mudanças de fase. Dá um ok aí, galera. Situaram aí? Tem um tempão que nós nos vemos, né? Não nos vemos. Fechou? Então, meninos, hoje você vai fazer o seguinte. Você vai mexer nas suas coisas e vai pegar o livro 6, o último. Vocês receberam 6 livros, não foram? Dá um ok, galera. Você tem um material didático de excelente qualidade. Hoje nós vamos começar, galera, a trabalhar com a física que vai estudar o comportamento dos gases. Maluco. Então nós estamos trabalhando, né, agora a física que estuda o comportamento dos gases. E é o último livro de vocês. Enfim, meninos, então nas próximas aulas, você, por favor, tá? Vai colocar aí no seu kit, né? Sobrevivência, deixar de fácil acesso aí o seu livro 6, o último livro que você pegou lá com o pessoal do Planeta. E, cara, a gente vai começar a ver uma matéria chamada termodinâmica. Que diabo é isso? Galera, pode abrir o áudio aí, qualquer coisa, hein? Cara, nós temos uma física que estuda o comportamento dos gases. E essa matéria você também viu com os boys lá da química. Mano, você já estudou treinar química e vai estudar na física de novo. Vai ver 2 vezes. Não é possível que você não vai entender isso aí, parceiro. Enfim, galera, nós temos uma física que estuda o comportamento dos gases, tá? E o seu estudo, ele meio que deu um up, né? Deu uma revolução num período histórico muito importante, que foi a Revolução Industrial. Cara, para quem não é muito bom de história, né? Que século que foi a Revolução Industrial? Vocês também não estão estudando história, né, seus picaretas? Nereu, você tem cara... Que ano que foi a Revolução Industrial? Vocês também estão estudando história, né, seus sem vergonhas? Mas enfim, galera, antes da Revolução Industrial, né, toda máquina, toda engenhoca que o homem construía, ela tinha as suas engrenagens movidas ou por esforço humano ou tração animal. Teve um engenheiro barra físico, inventor, chamado James Watt, um engenheiro escocês, né, que aprimorou o que nós chamamos de máquina a vapor. Isso causou um burburinho, galera, porque, mano, peraí, ao invés de você puxar a carroça, você vai, né, cara, você vai pôr alguém para puxar ela para você. Cara, depois da Revolução Industrial, o homem começou a queimar combustíveis, né? Na época lá era o carvão, o minério carvão. E usava o calor para ferver a água, né? E a pressão do vapor é que, né, movia as engrenagens das máquinas. Isso lá na história, o pessoal vai falar que, né, teve várias consequências. Na física, galera, a partir da Revolução Industrial, o homem começou a dar um moralzinho a mais para os gases. Por quê? Porque na época pós-revolução industrial, quem sabia tudo do gás é o que tinha, era quem tinha as melhores tecnologias. A primeira coisa que nós vamos combinar é que, cara, para mim saber tudo da vida de um gás, nós precisamos de 3 grandezas físicas. Então existem 3, vamos dizer, variáveis, 3 grandezas físicas que definem o estado de um gás. Cara, esse balãozinho aqui, se eu quero saber desse gás, saber tudo da vida dele, né? Eu vou ter que imaginar que lá dentro dele tá cheio de moléculas.
E essas moléculas não ficam paradas, né? Ah, beleza, beleza, tranquilo. E aí, o que me define, galera, o estado de um gás? Para me saber tudo da vida desse gás, desse balãozinho, eu preciso conhecer três coisas. É o PVT. Já bem, senhor. PVT é pressão, volume e temperatura. Então, as três variáveis que definem o estado de um gás são três. São pressão, volume e temperatura. Se eu quero saber tudo da vida desse gás aqui, eu tenho que conhecer três coisas. Primeiro, pressão, 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 pressão. O que é pressão, galera? Tem diferença o cara vir aqui dar um tapa aqui, ó, pá, com 100 newtons com a mão aberta. Cara, é humilhante, fica toda vermelha a minha cara, né? Mas se ele fizer o mesmo 100 newtons, pá, com a mão fechada, fica roxo. Ué, professor, como assim? 100 newtons com a mão aberta, tá! Faz um regaço, um estrago. E 100 newtons, a mesma força com a mão fechada, pá! Vai fazer um regaço maior, né? Vai fechando a mão, a área sendo menor, essa força vai atuar, né? Comprimindo mais as moléculas. Então, para quem não lembra, galera, né? Quando eu olho para as moléculas de um gás, a pressão, essas moléculas estão andando de um lado para o outro, né? E elas vão lá e blém, batem na parede do recipiente. Quando as moléculas batem na parede do recipiente, elas vão aplicar uma força. E essa força vai atuar em uma área. A pressão tem a ver com o quê? É uma relação entre força e área. A gente diz que é uma razão, é uma divisão. Então, quando eu tenho um gás dentro de um recipiente, as moléculas batem na parede, então exerce força, que eu chamo de F. E essa força atua em uma área, que eu chamo de A. Quando eu divido força pela área, eu tenho a pressão, pressão, pressão. Então, pressão para a gente na física é força sobre área, força sobre área. Força dividido por área vai me dar pressão, 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 tá? Pode ficar sussa, pode ficar de boaça, que por enquanto nós não vamos precisar dessa equação, tá? Você só tem que entender que dentro de um gás, as moléculas ficam toda hora batendo nas paredes do recipiente. Ela bateu na parede, pum, empurrou, aplicou força, dividiu a força pela área, você tem a pressão, tá? Então, você entendeu o que é pressão em um gás? Dá um ok aí, meninos. Você entendeu o que é pressão em um gás? Pressão, pressão, pressão. Tem a ver com a pancada que as moléculas estão dando na parede lá do recipiente. Se quiser anotar isso aqui, galera, se quiser anotar, eu não vou te obrigar, não. Mas se quiser colocar no seu caderno que pressão é a razão, traduzindo, divisão. É a razão entre força e área. Tá, o João Pedro pediu para voltar um slide, né? Então, vamos lá. Então, João, a primeira coisa que nós temos que entender, o João Pedro, John Boy, quais são as variáveis que definem o estado de um gás? Para mim saber se esse gás dentro desse balão está flat ou não, se está estressado, se está gripado. Se eu quero definir o gás, eu vou precisar conhecer três grandezas. Três. A primeira delas é a pressão, tá? Então, galera, saber tudo da vida de um gás é conhecer três caras, tá? Pressão, volume e temperatura. Vamos lembrar primeiro o que é pressão. Beleza? Mano, nós fizemos um experimento, né? Muitos de vocês foram no tour do planeta, não foram? Lembra? É, cara, a gente pegou nitrogênio líquido, colocou numa garrafa, né? Rapaz, mas deu um pipoco, né? Cara, até queimou a mão do menino, cara. Olha lá. Então tá aí, ó. Galera, o Ciro pediu para voltar de novo. Então, meninos, ó, saber tudo da vida de um gás, tá? Conhecer as três variáveis de um gás é conhecer três caras. P, pressão, V, volume, T, temperatura. É o pivete. Então, se eu quero saber tudo da vida desse gás, eu tenho que conhecer essas três grandezas físicas. Pressão, volume e temperatura, tá? Então, saber tudo de um gás é conhecer esses três: pressão, volume e temperatura. Pressão, galera, a pressão, ela vai me dizer
se as moléculas estão batendo com força lá no recipiente ou se elas batem, né, devagarzinho, não é isso? Vamos lá. Para pressão, galera, nós temos 3 unidades de medida que vamos utilizar muito. No finalzinho do ano, o Vector vai explicar direitinho pressão, tá? Mas as 3 principais unidades de pressão no sistema internacional é dividir a força em newtons pela área em metro quadrado. Então, pressão, eu posso colocar newton barra metro quadrado ou chamar isso aqui de PA, em homenagem ao Blaise Pascal, caçador de vampiros, não, é o Blaise Pascal, tá? Não, e o Blaise Pascal é outro cara, da matemática. Pascal é um sobrenome, tá? Então, meninos, olha, então pressão, é muito comum, por exemplo, você olhar em tubulações e lá está escrito 200 emão PA, significa 200 megapascal, o mega é de milhão. Aí vai te dizer qual é a pressão máxima que a tubulação, né, suporta. Uma outra unidade de medida que a gente vai usar muito é o ATM. É comum nós compararmos a pressão exercida, né, mano, por alguma coisa, com a pressão exercida pelo peso do ar da nossa atmosfera. Quando você está lá no nível do mar, é igual você mergulhar, você tampa o nariz e entra para debaixo d'água, você sente a água te pressionando, não é assim? Existe uma pressão parecida. Se você sair para fora da sua casa e olhar para cima, tu vai ver quilômetros e quilômetros do nosso ar atmosférico. E esse ar, ele está te pressionando, está te esmagando, tá? A gente já está acostumado com essa pressão. Um ATM é a pressão exercida pelo ar atmosférico quando você está no nível do mar. E uma outra unidade de pressão que vai pintar muito é o centímetro HG, Legendas, versão brasileira Herbert Richards, tem a ver com mercúrio. É comum a gente comparar uma pressão com a pressão exercida por uma coluna de mercúrio. É comum você ver centímetro de mercúrio ou também milímetro de mercúrio. Não tem que anotar, galera. Isso aqui, ó, não é obrigado. Quando eu preciso fazer essas conversões, o exercício me informa. Então, por exemplo, um ATM equivale a 100 mil pascal. Quando eu precisar fazer essa conversão, o exercício vai me informar, tá? Então, um ATM é aproximadamente 10 a quinta ou 100 mil pascal. E, galera, um ATM é aproximadamente, mais ou menos, 76 centímetros de mercúrio. Mano, se você pegar um tubinho, pega um tubo, coloca mercúrio, tá? Quanto maior a coluna de mercúrio aqui, maior é a pressão no fundo. Tá cheio de mercúrio. Se eu fizer um furinho aqui, vai mijar, não vai? Quanto mais alta a coluna, mais pressão tem lá embaixo. Não precisa ser engenheiro físico para entender isso, né? Mano, quando eu tenho uma coluna com 76 centímetros de mercúrio, a pressão que ela exerce nas paredes é a mesma pressão que os quilômetros e quilômetros de ar da nossa atmosfera exercem quando tu tá lá no nível do mar. Então, galera, se quiser printar essa tela aí, mas pode ficar muito sossegado que se precisar transformar ATM em Pascal, o exercício te informa. E se precisar transformar ATM em centímetros de mercúrio, ele também te fornece, tá? Beleza? Agora, segunda unidade, segunda grandeza física que define o estado de um gás é um volume, né? Mano, um gás, ele vai estar dentro de um recipiente, igual esses gases hospitalares aí. Faz diferença ser um cilindrinho ou um cilindrão? Faz. Tá aí. Tá, beleza. Vou. O Ciro tá falando, professor, depois você vai... Esse aqui eu vou colocar no quadro depois, Ciro, tá? Eu vou colocar no quadro depois, Ciro, tá bom? Relaxa, tranquilo. Sossegado. A terceira grandeza que define o estado de um gás, galera, é o seu volume. Se ele ocupa muito ou pouco espaço. Um gás, galera, ele tende a ocupar todo o volume do recipiente. Igual aqui, eu tô dentro da cozinha da minha casa, tá? Cara, ó, gordo fica perto de onde tá as comidas, né? Eu trabalhando, eu fica perto das comidas aqui, né? Então, eu tô aqui na cozinha. Se eu soltar um pum aqui, a caatinga fica só nesse cantinho? É óbvio que não, né, meninos? Vai catingar tudo aqui, né? O gás, ele tende o quê? A ocupar todo o espaço do recipiente. Então, beleza. Então, se eu quero saber se o gás ocupou um espaço grande ou um espaço pequenininho,
eu estou falando em volume, né? E aqui, galera, no sistema internacional, o volume deve estar em metros cúbicos, beleza? Porém, em muitos exercícios, o volume vai estar, por exemplo, em litro, tá? E aí, galera, isso aqui, infelizmente, não é igual ao outro que eu vou fornecer. Isso aqui é conhecimento matemático, você tem obrigação de saber. Se por acaso o exercício te der em metro cúbico que você precisar para litro, anota o B2 aí, galera. Isso aí quem vai falar é o povo da matemática. Então, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, às vezes, tem exercício que ele me dá o volume em metro cúbico, eu vou lá, multiplico por 1.000 e transformo ele em litro. Ou, às vezes, é o contrário, é o revés 3. Ele me dá o volume em litro, eu vou lá, divido por 1.000 e transformo em metro cúbico. Tá? Também é muito comum, galera, tá? Eu trabalhar com o ml, ou mililitro. Então, se você também puder anotar o B3, 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, se eu quiser transformar litros em ml, 3 litros, dá quantos ml? Pega os 3 e multiplica por 1.000. E se eu quiser fazer o revés 3, o contrário, transformar o ml em litro, tem 550 ml, mas eu preciso disso em litro. Aí tu divide o cara por 1.000, né, e transforma ele em litro. Agora, uma grandeza que vai pintar também é o centímetro cúbico. E a razão é de 1 para 1, galera, tá? 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então, se você puder anotar o B2, o B3 e o B4 aí, galera, é importante, hein? Porque eu vou fazer um resuminho aqui para o Ciro, hein? Essa é a introdução do estudo dos gases. Galera, o que nós vamos ficar de olho aqui, hein? Primeiro, saber tudo da vida de um gás é conhecer 3 grandezas, né? Primeiro, deixa eu melhorar isso aqui para você. Primeira coisa, como é que a gente define o estado de um gás? Saber tudo da vida de um gás. Saber tudo da vida de um gás é conhecer 3 grandezas, né? Então, saber tudo de um gás é conhecer 3 grandezas. Você tem que conhecer o pivete, não é assim? Você tem que saber a pressão do gás, não é assim? O volume que ele ocupa e a sua temperatura. Beleza? Então, saber tudo do gás é conhecer pressão, volume e temperatura, tá? Em especial, galera, fica esperto com o volume, tá? O sistema internacional pede para a gente usar metros cúbicos, porém, pode ser que eu preciso dele em litros, ou pode ser que eu preciso dele em ml. ml é a mesma coisinha de centímetro cúbico. Aí a relação ali, galera, é 1.000, tá? Se eu pego 1 metro cúbico e multiplico por 1.000, ele vira litro. Se eu pego 1 litro e multiplico por 1.000, ele vira ml, ou centímetro cúbico. Se eu quiser fazer o revés 3, vai ser uma divisão. Se eu dividir o ml por 1.000, ele vai virar, tá? Litro. E se eu dividir o litro por 1.000, o litro vira ml. Essa é a única coisinha que você vai ter que, tá, memorizar aí, galera. Porque isso aqui é coisa de matemática. Galera, quem tiver perdido, fala aí, hein? Cara, mas relaxa, tá? Porque quando a gente precisar fazer uma conversão no volume, tá? Cara, a gente vai, né, lembrando aos pouquinhos dessas relações. Agora, senhores, a terceira, né, grandeza física que me permite saber tudo da vida sexual de um gás é o pivete, pressão, volume, e a terceira grandeza é a temperatura, não é isso? Terceira grandeza que define o estado de um gás é a temperatura. Esse cara aqui flatulando, você tem que pensar, né, que temperatura tem a ver com a agitação das moléculas, assim? Agora aqui, galera, não pode ser bagunçado não, hein? Então você vai ficar ligado no lance, vai ficar ligeiro, hein? Mano, em todos os exercícios de gases, tá?
nós somos obrigados, vou repetir, obrigados a trabalhar com a temperatura na escala Kelvin. Então, vocês já fizeram esse acordo lá com o Eduardo e com o Pavanas, que homens, hein? Que boys maravilhosos. No estudo dos gases, meninos, não é uma opção, não existe opção, tá? É uma obrigação. Todo exercício de gás, eu sou obrigado a trabalhar com a temperatura em Kelvin. Então, a teoria dos gases, as equações que nós vamos utilizar, elas foram projetadas para que a temperatura seja colocada nela na sua escala absoluta, que é a escala Kelvin. Então, se por acaso aparecer um exercício de gás e o safado, o sem vergonha, o picareta, for lá e te der a temperatura do gás em Celsius, aí você, opa, peraí, acalmou. Antes de estressar com o exercício, você pega a temperatura em Celsius, soma com 273 e transforma ela para Kelvin. Kelvin vem, tá? Então, todo exercício de gás, nós vamos combinar de trabalhar com a temperatura em Kelvin. Fechou? Mano, hoje é só trocar uma ideia, galera. Hoje é só trocar uma ideia. Você vai anotar muito pouco. Pouquíssimas coisas que você vai ter que anotar. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer um check-up, tá? Primeiro, o seu livro 6, que nós vamos começar a trabalhar ele, você vai tirar ele do plastiquinho, o último livro. Tá acabando, hein? Cara, ele começa a fazer o estudo da termodinâmica. É uma parte da física onde nós estudamos os gases, tá? Então, a primeira coisa que tu tem que saber, conhecer um gás significa dar um moral para 3 grandezas físicas. Mano, eu tenho três grandezas físicas que me permitem definir o estado do gás, saber como é que ele está. Ou seja, se eu quero saber tudo da vida de um gás, eu tenho que conhecer o pivete. Pressão, 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 volume do gás e temperatura. Quando eu conheço pressão, volume e a temperatura, eu sei tudo da vida de um gás, tá? Daí tudo bem? Pressão, pode ser atm, pascal, centímetros de mercúrio, tá? Se tiver que converter, o exercício te fala. O volume do gás, ele pode estar metro cúbico, litro, ml, centímetro cúbico. Aí, se tiver que fazer uma conversão, nós vamos ter que lembrar disso aqui. Isso aqui não vai ser dado, não. Mas a gente vai lembrar. Agora, em exercício de gás, a gente sempre é obrigado a trabalhar com a temperatura na escala Kelvin. Então, todo exercício de gás, nós somos obrigados a trabalhar com a temperatura na escala Kelvin. Tá tudo bem, meninos? Dúvidas? Dívidas? Decepções amorosas? Então tá tranquilo, entendível. O Ciro falou que é entendível. Então, bora. Tá, segundo lance importante, tá? Vamos combinar aqui o que nós chamamos de um gás ideal. Uau, pega no meu pé, tá? O que é um gás ideal? O segundo lance é você entender o que nós físicos, o que os engenheiros e os químicos chamam de um gás ideal. Aí. O que é um gás ideal? Tipo, o que é um homem ideal para você? Sou um cara que tem muito dinheiro, que não ronca, não enche meu saco, é romântico, carinhoso. Que horror, velho, né? Enfim, galera. Um gás ideal é algo parecido para os físicos, químicos e engenheiros, tá? Galera, quando a gente olha para um gás real, tá? Por exemplo, dá uma cafungada aí, ó. Tu meteu um gás real para dentro do seu pulmão. Essa cafungada que você deu, moço, mais de 75% foi o gás nitrogênio, o N2. Você também inalou aí o O2, tá? Um pouquinho de ozônio, que é o O3. Você inalou, cara, um monte de gás aí, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Rapaz, você não sabe o tanto tranqueiro que você acabou de meter para dentro do seu pulmão, tá? Esses gases reais, galera, eles têm um problema. As moléculas ali, ó, né? Pum, andando de um lado para o outro. Quando uma molécula chega perto da outra, entre elas rola interações químicas. Uma interação famosa que a gente viu foi a ponte de hidrogênio, lembra? Tipo um H+, beirando um O-, aparece uma força que atrai eles.
Ah, um H+ beirando outro H+, aparece uma força que repele eles. Lembra disso aí? Então, meninos, no estudo dos gases, se a gente, né, cara, colocar as interações entre as moléculas, os cálculos ficam complexos, né? Os cálculos ficam pesadões e, mano, hoje em dia nós temos computadores moderníssimos, com uma capacidade de processamento brutal. Na época da idade, né, da Revolução Industrial, mano, nem calculador existia, né? Então, galera, para facilitar o estudo dos gases, né, a gente imagina um cenário onde essas moléculas não interagem umas com as outras. A gente pensa, galera, que quanto mais colisão tiver entre as moléculas, mais complicado fica a minha conta, tá? Então, o que vai rolar? Se eu pensar num gás onde as moléculas ali dentro, né, meu gás está bem rarefeito, tem pouquinhas moléculas ali, a chance de uma interagir com a outra é pequenininha, né? E eu vou ter o que a gente chama na física de um gás ideal. Agora você vai anotar, hein? Galera, agora você vai anotar. Mano, num gás ideal, nós desprezamos as interações entre as moléculas. Então, mano, num gás ideal, num gás do sonho, para o químico e para o físico, a gente despreza a interação. Tipo assim, às vezes uma molécula atrai a outra. Às vezes uma molécula repele a outra. E nós desprezamos esse tipo de interação, tá? Então, num gás ideal, a gente despreza as interações que rolam entre as moléculas. Nós vamos desprezar as forças intermoleculares, porque senão vai ficar complicado, tá? Mas, professor, esse gás ideal, então, é um gás de mentirinha? Não. Quando eu pego um gás real, tipo aqui, galera, gás dentro desse balão, e eu vou retirando moléculas lá de dentro, se esse gás ficar sob baixa pressão, ficar rarefeito, tem poucas moléculas, a chance de uma interagir com a outra é praticamente zero. Então, todo gás real, quando você diminui a pressão dele, se ele ficar rarefeito, ele acaba se comportando como um gás ideal, tá? Ou seja, segunda colinha, mano, num gás ideal, nós vamos considerar as colisões como sendo colisões perfeitamente elásticas. Mano, com a colisão perfeitamente elástica, tá? O Vector vai explicar para vocês também bonitinho, tá? Esquenta não. Eu solto essa bola. Ela quica no chão e quando ela volta, ela perde altura. Ah, tá perdendo energia, né? Numa colisão perfeitamente elástica, eu soltaria a bola, ela quicava no chão e voltava da mesma altura. Numa colisão perfeitamente elástica, a energia cinética do sistema se conserva. Então, vamos lá. Você vai ter que copiar, galera. Não estou querendo ser enjoado, não. Abre o seu caderno aí. Eu acho que vocês nem têm mais caderno, mas vamos lá. Se você ainda tiver um caderno, escreve aí. Gás ideal. Primeiro, em um gás ideal, nós desprezamos as interações entre as moléculas. Essas bolotinhas aqui, ó, não estou considerando que entre elas rola força atrativa ou repulsiva, não. Então, de novo, mais uma vez para reforçar. Em um gás ideal, pega no meu pé, nós desprezamos as interações entre as moléculas. Beleza. Segundo bizu, em um gás ideal, nós consideramos as colisões como sendo perfeitamente elásticas entre as partículas. Essas moléculas vão bater, na hora que ela bate na parede, eu vou conservar, vou falar, ou vou admitir, que a energia cinética vai se conservar. Galera, anotaram as duas características de um gás ideal? De novo, repetindo, gás ideal. Nós desprezamos as interações entre as moléculas. Segundo, em um gás ideal, consideramos somente colisões perfeitamente elásticas entre as partículas. Fechou? Então, galera, tô aqui a hora que tá de boa, hein? Tô aqui, tá de boa aqui para finalizar a conversa aí. Tá acabando com a gente. Por quê, galera? Né? Pra gente, né, ficar expert em estudar e conhecer o comportamento dos gases, o que a gente tem que entender são as famosas transformações gasosas. O que é uma transformação gasosa? O que é uma transformação?
Por exemplo, o Gabriel fala, professor, eu vou fazer uma transformação, vou mudar o meu visual, vou cortar meu cabelo de um jeito diferente, tá? Eu vou dar um tapa aqui na sobrancelha, tá? Vou deixar um bigodinho estiloso, vou mudar meu estilo de roupa. Uma transformação significa uma mudança. Eu falo, professor, ó, vou fazer uma transformação na minha vida. Então, vou fazer uma mudança na minha vida, né? Chega de vagabundagem, eu não vou ficar mais tempo todo aí mexendo nas redes sociais, jogando videogame, né? Eu vou passar mais tempo, né? Com a minha família, assim, estudando, é isso? Você está fazendo uma mudança. Quando um gás passa por uma transformação gasosa, significa que ele passou por uma mudança. Mudança em quê? Ah, para, papai, a gente acabou de combinar que para saber tudo de um gás é conhecer pressão, volume e temperatura. Ah, então você coloca aí que transformação gasosa é nada mais, nada menos do que uma mudança. Uma mudança na pressão, em P, uma mudança em V no volume ou em T, na temperatura. Mano, tem ar aqui dentro dessa bola, tem ar aqui dentro, tá? Se eu apertar essa bola aqui, eu estou fazendo a pressão do gás lá dentro mudar. Então, eu apertar essa bola, eu estou fazendo uma transformação gasosa no ar aqui dentro. Ah, tem ar aqui dentro? Tem. Aí eu vou lá, cara, e fogo da Babilônia. Esquento ela. Eu esquentar aqui, eu não estou mudando a temperatura lá das moléculas. Eu estou fazendo o ar aqui dentro sofrer uma transformação gasosa. Se eu pegar um bico aqui, ó, e apertar a válvula, o ar vai sair daqui, vai expandindo, vai? O ar expandindo está mudando o seu volume. Você tem uma transformação gasosa. Então, transformação gasosa é nada mais, nada menos do que uma mudança em P, uma mudança em V ou uma mudança em T. Então, todas as vezes que o meu gás mudar a sua pressão, eu vejo mudar o volume, eu vejo mudar a temperatura, eu tenho uma transformação gasosa. Mano, dá um ok, todo mundo entendeu o que é uma transformação gasosa? Ó, legendas, versão brasileira, Herbert Teacher. Transformação, tradução, mudança. Mudança em quê? Ué, o gás é PVT, pivete. Então, se eu ver o gás mudar temperatura, se eu ver o gás mudar volume, ou se eu ver o gás mudar a pressão, o meu gás passou por uma transformação gasosa. E tem 4 transformações que são especiais, que caem muito em vestibulares e no Enem. Não sei se vocês viram na química. Alguém se lembra do nome? Existem 4 transformações que são importantes. Vocês viram isso aí com o Dudu e com o Pavanas, hein? Ninguém lembra, não? Não. Aí, ô Ciro, sublimação é mudança de fase. Evaporação, Ciro, é mudança de fase. Mudança de fase é mudança de estado físico. Tipo a água fervendo, passou do líquido para o gasoso. Isso é uma mudança de estado físico. Transformação gasosa, por exemplo, é mudar a pressão. Pega um balão e aperta ele. Você aumentou a pressão do gás lá dentro. Transformação gasosa, por exemplo, cara, expira. Você vai... Na hora que você expira, o ar sai do seu pulmão e aumenta o volume. Isso é uma transformação gasosa. Quando você desligar o ar-condicionado da sua casa, o ar aí dentro vai esquentar. Então, qualquer mudança na pressão, no volume ou na temperatura, o seu gás passou por uma transformação gasosa. As 4 transformações gasosas é o assunto da nossa próxima aula. Transformação isotérmica, estou falando grego ou você lembra mais ou menos desse termo? Transformação isovolumétrica, transformação isobárica e transformação adiabática. Esses nomes aí são muito feios ou não? Puxou alguma coisa? Estão muito estranhos esses nomes aí? Mais ou menos? Tá, então é essa da nossa próxima aula. Se alguém tiver dúvida, pergunta aí, hein? Não, mas eu vou explicar. Calma. É porque eu sei. Eu já conversei com o Pavanas e com o Dudu, né? Já conversei com os boys da Química e eles já explicaram isso para vocês. É porque vocês não lembram direito, tá bom? Mas vamos combinar. Se você vê um gás,
Se você vê um gás mudar a sua pressão, mudar o seu volume ou mudar a sua temperatura, o seu gás passou por uma transformação gasosa. Então, transformação gasosa é mudança na pressão, no volume ou na temperatura. Próxima aula, galera, vamos ver a equação geral dos gases ideais e as 4 transformações gasosas mais importantes, certinho? Tem alguma dúvida? Dívidas? Decepções amorosas? Então, ó, saber tudo de um gás. Pivete, pressão, volume e temperatura. Se um